Neemias no capítulo 1. Neemias capítulo 1. Quem encontrar, se coloque de pé. O tema da mensagem é Neemias, coragem e integridade em momentos de crise. Neemias, em momentos de crise, ele teve coragem e integridade. Diz assim a palavra de Deus, verso 1, Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Feche os seus olhos e oremos mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nós invocamos o Teu nome e pedimos que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, fala ao coração deste homem, fale ao coração desta mulher agora, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, podem se assentar. Coragem e integridade em momento de crise. Preste atenção no que eu vou falar. Que todos se assentem, que todos procurem um lugarzinho para sentar. Irmãos, eu quero introduzir essa mensagem fazendo algumas considerações importantes. A primeira: todos nós temos problemas, uns com mais, outros com menos. Uns enfrentam maiores problemas, outros enfrentam menores problemas, mas todos nós temos problemas. Todos, rico, pobre, alto, baixo, gordo, magro, todos enfrentam problemas, todos passam por dificuldades. E Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós passamos por lutas. A segunda consideração é que o meu maior problema, o maior problema que eu tenho é o problema que eu enfrento, que eu vou resolvê-lo na ajuda de Deus. Sabe qual é o maior problema do mundo para você? É o seu problema que você enfrenta, que com a ajuda de Deus você vai resolver esse problema. Sabe qual é o maior problema do mundo para mim? O meu problema que eu tenho que enfrentar. Porque, irmão, somente quem sente na pele, quem vive o problema é que sabe a dificuldade. Não adianta a pessoa olhar para o outro, ele pode ver que o outro está sofrendo, mas quando você sente na pele o problema, aí a coisa é diferente. Porque pimenta nos olhos do outro é refresco, mas agora você, quando você está vivenciando o problema, aí a coisa fica difícil. Então, qual que é o maior problema? Não é o problema do João ou do Tião, o maior problema é o meu, que eu tenho que enfrentar. Mas com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, vai se resolver em nome de Jesus. Vai se resolver para a glória de Deus.
A terceira consideração que eu quero fazer é que Deus, Ele ajuda você a você resolver o seu problema para que você ajude outras pessoas a resolver o problema delas. Neemias estava enfrentando uma situação, ele estava bem, ele estava tranquilo no palácio, ele era copeiro do rei, estava com o panduzinho cheio, alimentando as iguarias do rei. Antes do rei comer, ele comia primeiro, ele estava bem. Mas Neemias, ele ficou com pena e ele chorou por causa dos seus irmãos. Então ele resolveu ajudar os seus irmãos. Ele resolveu ajudar. Neemias enfrentou um problema. Ele estava diante de uma situação que ele precisava decidir se ia ou se não ia, se ajudava ou se não ajudava. E ele decidiu ir e ajudar. Então eu quero dizer para você, você passa por problema, Deus te ajuda a você resolver o seu problema para que você possa ajudar outras pessoas. Quarta consideração que eu quero fazer é que Deus vai te ajudar a resolver o problema. E você então, ao ajudar as pessoas, você vai ser ajudado. É a lei da semeadura. Você semeia e você colhe. Você vai semear, ajuda as outras pessoas e você vai colher. Irmão, a semeadura é opcional. Agora a colheita, Gleidever, é obrigatória. A semeadura é opcional, você semeia se você quiser. Você ajuda se você quiser, Araceli. Mas se você ajudar, você vai colher. A semeadura é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Então saiba de uma coisa, se você semear ajuda, você vai colher ajuda. Se você semear na vida de um irmão, você vai colher pessoas te ajudando, porque a lei da semeadura, ela não falha. Deus, Ele vai cumprir a palavra dEle sobre a sua vida. Por isso que a Bíblia fala, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias os acharás. Lançar o pão sobre as águas é investir, é ajudar. É você semear na vida de alguém, ajudar essa pessoa. E Neemias então, ele decidiu ajudar. E meus irmãos, o texto diz que Neemias estava no palácio do rei, palácio de inverno do rei Artaxerxes. E ele então recebe a visita do seu irmão Anani, que veio de Judá. Porque aqui, Neemias está vivendo no ano 444 a.C. Neemias, ele ainda está lá no império do rei Artaxerxes. O povo de Judá já havia passado pelo exílio babilônico, porque Israel é dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi para o cativeiro no ano 722 a.C. O reino do sul foi para o cativeiro que fora profetizado pelo profeta Jeremias no ano 586 a.C. E agora, no ano 586, o povo de Jerusalém, o povo de Judá está na Babilônia, e eles estão ali sofrendo, e passam 50 anos, e vem um grupo de judeus para tentarem reconstruir Jerusalém. Mas por uma ordem do rei Artaxerxes, foi proibida a construção. Por quê? Os samaritanos, quando os judeus chegaram para construir Jerusalém, os samaritanos chegaram e falaram assim, olha, deixa nós ajudarmos vocês a construir, deixa a gente ajudar vocês a construir Jerusalém. E então, os judeus não aceitaram, porque os samaritanos estavam, preste atenção, propondo um tipo de ecumenismo, e os judeus não aceitaram. Irmãos, toda vez que foi proposto um tipo de ecumenismo, não foi aceito por Deus. A Bíblia não aceita ecumenismo, porque os samaritanos, eles queriam adorar ao Deus de Israel e queriam ao mesmo tempo adorar outros deuses, deuses pagãos, e os judeus não aceitaram essa proposta. Por isso, então, o rei recebeu uma carta de acusação dos samaritanos, dizendo que os judeus queriam construir Jerusalém para se rebelar contra o rei. O rei então deu uma sentença, um decreto, pare de construir, está proibida a construção.
Só que, passado alguns anos, já passado vários anos, Neemias, depois de mais de 100 anos que o povo passou pelo cativeiro, Neemias, ele sente um forte desejo, vindo da parte de Deus, de construir os muros de Jerusalém. Quando seu irmão Hanani diz que as portas estão queimadas, e os muros estão derrubados, Neemias, ele então começa a chorar. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? O texto diz que Neemias chora. Eu chorei. Olha aqui para mim. Tem crente que acha que ele é um anjo. Tem gente que espiritualiza tudo. Tem gente que acha que não pode chorar. E Neemias, ele chora. Muitos homens não choram porque aprenderam quando criança que homem não chora. E tem gente que não chora mesmo não. Tem gente que não chora. É normal o camarada, por exemplo, a minha mãe morreu. Minha mãe faleceu. Isso é coisa de doido. Isso é coisa de demente. A gente chora. O meu filho sofreu um acidente e quebrou a perna, está todo quebrado no hospital. Glória a Deus, aleluia, maravilha, maranata. Irmão, isso é coisa de maluco, porque nós choramos. Nós choramos. E Neemias, ele chorou. Ele chorou ao ver a situação do povo com as portas queimadas e os muros destruídos. Ele chorou porque ele viu que o seu povo estava sofrendo. Então, irmãos, a gente chora também. Passamos por problemas e nós choramos. Agora, o que não pode acontecer é você viver choramingando o tempo todo. Tem gente que quando ele chora, ele continua chorando, ele vai chorando, ele vai reclamando. Tem gente que ele passa 20 anos reclamando do problema. 20 anos lembrando, pastor, meu marido me ofendeu. Meu Deus, tem quanto tempo? Já tem 20 anos, pastor. Pastor, pelo amor de Deus, eu fui humilhada, tanto tempo. Tem gente que vai vivenciando o problema. Passa ano e entra ano e sai ano e a pessoa está ali chorando, reclamando. Irmãos, o que não pode acontecer é você vivenciar o choro o tempo todo. Neemias, ele toma uma decisão. A Bíblia diz que ele chorou, mas ele não ficou só ali choramingando, só reclamando, só lamuriando. Neemias, ele chora, mas a palavra diz que ele se levanta. Eu chorei, então eu jejuei e orei. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você está chorando por um problema que você está enfrentando. Mas irmão, é só um momento, porque você precisa se levantar, começar a orar, começar a jejuar, porque Deus vai lhe dar a vitória. Saia desse marasmo e clame ao Senhor teu Deus. Aleluia. Neemias, ele toma essa decisão. Ele não fica ali só choramingando. Ele toma uma postura, ele se levanta. Sabe por quê? Porque a pessoa que só fica reclamando, só fica chorando, vivendo do passado, o presente dela não é progredido. O futuro dessa pessoa não avança. Porque para o seu futuro avançar, você precisa esquecer o passado. Paulo, ele disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo. Eu avanço, eu olho para frente. Quem gosta de passado é museu e demônio, que fica ali cutucando a pessoa. Mas você foi ferido, você foi humilhado, para com isso. Não vai levar bolinho para ela não, ela te humilhou. Irmão, servo de Deus fala mal de você, você é crente, canhoto espiritualmente falando. Fala mal de você, você fala bem. A pessoa te critica, você faz um bolinho para ela, entrega aqui, irmão, tem um bolinho para você, ó, aqui. Nós somos canhotos espiritualmente. Você acha que a pessoa vai reagir de um jeito, ela reage do outro. Nós aprendemos isso com o nosso Deus, com a palavra de Deus. O Deus que nós servimos, Ele nos ensina a pagar o mal com o bem. Amém, igreja? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Neemias, ele chora, mas ele não fica ali vivenciando a lágrima, o choro. Ele ora. Ele lamenta por alguns dias. E ele então jejua e ora perante o Deus dos céus. E aqui, presta atenção.
Neemias, ele ora a Deus. Sabe qual que é o segredo da vitória do Neemias? É que a oração dele tem alguns segredos aqui que eu quero mostrar para vocês nessa noite. Neemias, primeiro segredo da oração de Neemias, ele ora assim: ó Deus, grande e temível, que abençoa todos aqueles que guardam os teus mandamentos, estatutos e juízos. Ele está fazendo uma oração de reconhecimento de Deus. Ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece a grandeza de Deus. Irmão, o primeiro segredo para que você tenha vitória na sua vida é você exaltar o nome do Senhor, é você engrandecer a Deus, é você colocar Deus no lugar que Ele merece, no lugar que Ele é digno, no trono. Ele merece toda a honra e toda a glória. Glória para Ele, não é para você. Glória para Ele, não é para o homem. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo da oração de Neemias é que ele está orando ao Deus dos céus. E ele ora e ele fala assim, ele diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Sabe qual que é o segundo segredo da oração de Neemias? Ele faz uma oração de confissão e reconhecimento dos seus pecados. Quando nós oramos a Deus, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas. Irmão, nós precisamos olhar para nós precisamos confessar a Deus. A Bíblia diz que aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, ele alcançará misericórdia. Tem gente que ele peca no varejo e pede perdão no atacado. Ele peca e vai pecando, comete tudo quanto é tipo de pecado. Aí na hora de pedir perdão, ele faz o pacote fechado. Ó Deus, tu sabes, Senhor. Irmão, confessa o teu pecado. Abre a tua boca e confessa o teu pecado. Você conhece aquela frase assim: olha para o teu rabo, macaco. Reconheça o teu erro. Reconheça a tua falha. Nós precisamos nos confessar diante de Deus, precisamos nos humilhar diante do Senhor, precisamos nos prostrar diante do Senhor. Meu Deus, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu te peço perdão neste momento. Confissão diante de Deus. Porque, irmão, não existe ninguém perfeito, nós erramos. Nós temos que aprender a nos humilhar diante de Deus, a nos prostrar diante de Deus, a nos humilhar diante do Senhor nosso Deus. A oração de Neemias tem uma oração de confissão, de reconhecimento dos seus pecados. E hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem ser corrigidas, não querem ser alertadas, não querem ser de forma nenhuma advertidas. Muita gente não quer ser advertido, porque nós estamos vivendo um mundo que hoje não tem nada a ver. Tudo pode. Irmão, eu sempre vou pregar, eu sempre vou falar, a família é a base da sociedade. Eu sempre vou denunciar o pecado. Não é normal uma mulher casada largar o seu marido e ir morar com outra mulher. Uma mulher que tem 3 filhos larga o marido e vai morar com outra mulher. Isso nunca foi normal. Não é normal ver um rapaz beijando na boca de outro rapaz. Isso não é normal. E em nome de Jesus, enquanto eu tiver vida, eu vou denunciar o pecado. Porque o homem precisa se humilhar, o homem precisa se prostrar, ele precisa clamar, ele precisa se derreter diante de Deus. Quem está comigo nessa empreitada aí? Levanta a tua mão e dá glória então. Levanta a tua mão e diz assim: eis-me aqui, Jeová, eis-me aqui, Jeová. Aleluia! Nós estamos vivendo um tempo que a pregação que dá ibope hoje é a pregação da prosperidade, é a pregação da cura, é a pregação do milagre.
salvação, perdão de pecado, arrependimento, isso não está dando ibope não. Não está dando ibope lá, mas aqui está dando ibope, sabe por quê? Porque nós queremos nos humilhar diante de Deus. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia! Quem recebe essa palavra aí dá glória a Deus. O terceiro segredo da oração de Neemias é que Neemias, quando ele ora, ele diz assim, verso 8: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá o ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. O terceiro segredo da oração de Neemias é que ele ora com a palavra. Ele ora com a palavra. Irmão, eu tenho o costume de orar com a palavra. Quando eu estou no meu quarto lá, eu fecho a porta e eu começo a orar com a palavra. Eu oro assim: Senhor meu Deus, Senhor, eu estou orando aqui porque a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. A tua palavra diz: lançando sobre ele toda ansiedade. A tua palavra diz, Senhor, que tudo quanto eu pedir eu vou receber. Então eu oro agora. Sabe por que eu oro com a palavra, irmão? Porque a Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 1, no verso 12, que ele vela por cumprir a sua palavra. Quando eu oro com a palavra, eu estou crendo, exercitando e crendo que Deus vai responder a minha oração. Ore com a palavra é vida, a palavra é lâmpada, a palavra é eficaz, a palavra ela traz vida, a palavra renova, ela reforma, ela transforma, ela forma, a palavra muda a sua vida. Aplauda ao Senhor. E o quarto segredo aqui da oração de Neemias, irmã Helena, é que Neemias ele ora com objetividade. Ele ora uma oração objetiva. Ele ora assim: Senhor, me dá graça diante daquele homem. Ele pede a Deus para dar graça para ele ir até o rei Artaxerxes. A nossa oração precisa ser com objetividade. Bruno, ore com objetividade. A nossa oração precisa ser objetiva. O que é que você quer? Pede a Deus o que você quer. A nossa oração tem que ter objetividade. Senhor, eu quero isso e isso e isso. Seja objetivo. Mesmo que Deus não vai te dar tudo que você quer, mas ore com objetividade. Samarone, o que é que você quer? Fala com Ele. Pede a Ele. Tenha objetividade na sua oração. Nós precisamos ter objetividade quando nós formos orar. Olha, eu vou orar nesse sentido aqui, ó. Eu vou orar, irmãos, vamos reunir aqui e vamos orar. Não é um orando para uma coisa, o outro orando para outra, não. Tudo tem o seu tempo e a hora. Então, Neemias, o segredo da vitória dele, na oração dele, é que ele orou vitória com objetividade. E ele alcançou a vitória. Aleluia. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: olha, ore com objetividade. O que você quer? Peça a Ele. Peça a Ele, não duvidando. Peça ao Senhor. Muita coisa que eu peço a Deus com objetividade, Deus me dá. Deus me concede. Porque eu creio que Deus vai me dar e eu estou pedindo a Ele, eu estou exercitando a minha fé, e Deus vai te dar, meu filho. Agora, se Ele não quiser te dar, mas você orou, você pediu. É claro que você vai orar conforme a vontade dEle. E Neemias, ele estava pedindo a Deus ali graça diante do rei Artaxerxes. Aí, irmão, ele vai perante o rei. E nós temos aqui algumas lições importantes. Ele vai perante o rei. E ele nos deixa algumas lições aqui. Aqui no capítulo 2, não está aqui havendo uma ação direta do Espírito Santo. Aqui são elementos humanos. Elementos humanos que são aqui valorizados na vida de Neemias. E o que acontece? O primeiro versículo do capítulo 2, preste atenção, é muito importante que eu vou falar aqui. Diz que Neemias, ele esteve perante o rei,
E quando ele pegou o vinho e deu ao rei, ele disse: eu nunca estive triste diante do rei. E o rei percebeu que Neemias estava triste, e ele disse assim: por que está triste o teu coração? Sabe o que eu aprendo aqui, Igreja Batista Renascer? Neemias, o rei reconheceu que ele estava triste, porque Neemias nunca chegou perante o rei com tristeza. Neemias sempre chegava diante do rei com alegria, sorrindo. Por isso que o rei percebeu que ele estava triste. Neemias não é igual aquele empregado que chega no serviço com a cara fechada todo dia. Tem gente que chega com a cara fechada todo dia. E aí se alguém chegar no chefe e falar assim: olha, fulano está triste, está com problema, está nada. Todo dia ele chega com a cara fechada. Todo dia ele chega triste. Se a pessoa for pedir ajuda, às vezes eles nem vão acreditar muito, porque todo dia ele está triste. Neemias, irmãos, ele chega alegre. Eu quero dizer para você nessa noite: se você quer ser abençoado, quer ser bem sucedido, tem alegria no teu rosto, mostra alegria na tua face, irmão. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Você tem Jesus, solta um sorriso aí, irmão. Seja alegre, seja feliz. Chegou segunda-feira, irmão, chega rindo, chega alegre, chega alegre. A segunda-feira não é fácil não, mas chega sorrindo. Opa, estou animado para trabalhar. Segunda-feira vou trabalhar animado. Neemias, ele estava alegre todo dia. Aí o rei percebeu no dia que ele estava triste. Então, vamos sorrir, irmão. Amém, igreja? Aleluia. Tem gente que só fica com a cara fechada o tempo todo. Se for fome, beleza. Agora tem gente que a cara dele é fechada o tempo todo. Ele não sorri. Precisamos, irmãos, aprender a ter alegria no nosso coração. Alegria de trabalhar, alegria em estudar, alegria em vir à igreja. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegria. Tem uma música que diz assim: alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Alegria sem medida Ele dá. Vamos ter alegria, povo de Deus. Neemias estava sempre alegre. E o rei fica ali percebendo e diz assim: olha, essa tristeza sua não é doença não, você não está doente não, Neemias. Essa tristeza é de coração, hein? Você está com tristeza de coração. O que está acontecendo? O rei, então, ele não entende a tristeza de Neemias. E Neemias, ele teme. Por que Neemias teve medo? Porque ele sabia da soberania do rei. Ele sabia da autoridade do rei. E o rei poderia puni-lo por causa daquela atitude, daquela tristeza de coração. E então Neemias, ele diz ao rei: Neemias, irmão, olha para você ver a inteligência de Neemias. Neemias é um camarada inteligente. Aqui não tem, irmão, o Espírito Santo, não tem nada sobrenatural. São os elementos humanos aqui em ação. Neemias é um cara inteligente e a gente aprende muito com Neemias. Você quer ser bem sucedido na empresa? Você quer ser bem sucedido na sua vida? Aprenda aqui essas lições de Neemias aqui, que é muito importante. Neemias, olha que inteligência. Ele chega, primeiro ele chega elogiando o rei. Ele fala assim: viva o rei para sempre. Ele chega elogiando. Ele chega fazendo elogio para o rei. Não é puxa-saco não, irmão. Não é babação não. Ele chega elogiando. Porque uma coisa é a pessoa ficar puxando o saco do outro ali. Agora outra coisa é a pessoa elogiar. Fazer um elogio sincero. Ele elogia. Ele faz um elogio sincero. Viva o rei para sempre. Ele começa elogiando, porque, irmão, quem não gosta de ser elogiado? Todo mundo gosta de ser elogiado, sim ou não? Sim, todo mundo gosta de ser elogiado. E Neemias, eu aprendo outra coisa com ele. Ele responde ao rei o que lhe foi perguntado. Ele não chega na pessoa, igual tem gente que vai chegar perante o seu coordenador, supervisor, e toda hora ele está ali, o tempo todo. Ei, aqui, você podia olhar esse negócio para mim? Aí daí a pouco ele está ali. Pessoa enjoada, pessoa chata demais, que toda hora está ali, o tempo todo ali. Neemias não, Neemias ele é coerente. Ele chega
E ele responde o que é perguntado. Ele é objetivo. E ele chega e faz um elogio ao rei. Rei que vive para sempre. Olha para você ver a inteligência desse camarada. E aí, ele fala para o rei assim: rei, sabe por que eu estou triste? Como eu não ficaria triste em saber que a cidade dos sepulcros do meu pai está destruída? Irmão, olha para você a capacidade de Neemias. Se ele chega falando para o rei assim: ó rei, a minha maravilhosa, a minha esplendorosa Jerusalém, magnífica, feita pelo grandioso, majestoso rei Davi, está destruída, ó rei. Sabe o que o rei ia falar com ele? Ah, é? E vai continuar destruída mesmo. Você acha que o rei ia querer receber elogio concorrente de outro reino? Mas Neemias, ele chega e ele fala assim: rei, como eu não ficaria triste se a cidade dos sepulcros dos meus pais está destruída? Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Presta atenção. Você quer receber alguma coisa? Presta atenção aqui. Você quer ser abençoado? Você precisa de alguma coisa? Você tem que começar por baixo. Tem muita gente que chega com arrogância. Com arrogância você não consegue nada. Precisa ter humildade. Neemias, ele chegou por baixo, ele chegou se humilhando. Ele poderia ter exaltado a cidade, mas ele chega e fala assim: a cidade dos sepulcros dos meus pais. O rei deve ter pensado assim: nossa Deus, meu Deus, que parece mais um cemitério, uma carnificina, pelo amor de Deus. Neemias é inteligente, ele chega por baixo. Tem muita gente que quer conquistar as bênçãos, ele chega com arrogância. Não chegue com arrogância. Com arrogância você não consegue nada. Tem humildade no seu coração. E isso vale, irmãos, para todas as áreas da vida. Isso vale também para a família. Tem filho que quer exigir o pai: ah, o senhor tem que me dar, pai. Ô mãe, o senhor tem que me dar esse celular. Ô velho, você tem que me dar esse celular. Tem nada. Você quer as coisas, quer conseguir as coisas, chega por baixo. Os meus meninos, eu tenho um de 12, tenho um de 8, eles não chegam exigindo não, porque se exigir é aí que não ganha nada. Tem que pedir. Esse negócio de tem que fazer não. Tem pai que está apanhando do filho aí. Tem filho, adolescente, jovem, que está batendo no pai, dando tapa na boca do pai. Não começou da noite para o dia, não. Começou quando era pequenininho. Pequenininho já foi chutando a mãe, xingava o pai, dava tapa na cara do pai. Quando tiver adolescente, já vai bater no pai. Meu irmão, para conseguir as coisas, tem que se humilhar, tem que pedir, tem que abaixar, irmão, para conseguir as coisas. O seu filho, a sua filha tem que entender que lá dentro da tua casa, quem manda lá é você. Na minha casa quem manda sou eu, meus meninos não mandam nada não. Você tem que ensinar isso para os seus filhos. Quem está recebendo essa palavra aí? Então dá glória a Deus. Tem que chegar por baixo, meu filho, ó, por baixo. Arrogância, não vai com arrogância não, que você não vai dar com os burros na água. Não chega com arrogância não. Ok? Então, o rei pergunta: que me pedes? E ele então diz: eu orei a Deus. Olha para você ver a inteligência. Ele chega e fala assim: rei, ele sabe pedir, irmão. É isso que nós precisamos aprender. Coloca mais retorno para mim, por favor. Ele fala assim: se é do teu agrado, rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Olha para você ver, ele chega falando: se é do teu agrado, se o Senhor achou favor em teus olhos, achou graça aos teus olhos a respeito de mim, por favor. Ele sabe pedir, ele pede. E eu aprendo uma outra lição aqui no verso 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto tempo durará a tua viagem? E aprove ao rei me enviar, apontando-lhe um certo tempo. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Sabe por que o rei deixou Neemias ir? Ele autorizou Neemias ir construir? Porque Neemias era um homem de palavra.
Neemias era o tipo do servo que ele era de palavra, ele falava e fazia. Sabe por que tem muita gente que não consegue as coisas? Porque não é de palavra. Sabe por que tem muito funcionário que está na lista negra do chefe? É porque ele fala que vai chegar 1h da tarde e chega 3h da tarde. Não é uma pessoa de palavra. E tem muita gente também dentro da igreja que não tem palavra. Promete e não cumpre. Irmão, se você quer ser abençoado, você precisa ser uma pessoa de palavra. A Bíblia diz, sim, sim ou não, não, o que passar disso é procedência maligna. A palavra do crente é sim, sim ou não, não. Vamos ser de palavras. Vamos ter palavras na nossa vida. Vamos cumprir com a palavra. Neemias foi um homem de palavra. E olha o que é que ele fala. Disse mais ao rei. Primeiro ele pediu o rei para permitir ele ir para Judá. Ele foi por etapa. Percebe-se aqui que ele está construindo, ele está fazendo a construção da sua vida. Ele está fazendo a construção do seu pedido. Ele não pede de uma vez tudo. Primeiro ele pediu o rei para autorizar. E agora, depois que o rei autorizou, aí ele falou assim, ó rei, no verso 7. Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores, porque ele precisava de cartas para passar até chegar em Jerusalém. Eram 120 províncias, e ele precisava passar por todas elas. Então, ele precisava de carta. Agora já pensou se ele pede tudo de uma vez? Ó rei, eu estou precisando que o senhor me libera, eu ir para Judá e preciso de carta também. Ele foi por etapa. Tem gente que vai pedindo tudo de uma vez. Ele não, ele teve sabedoria, ele pediu por etapa. Aí depois que o rei, é óbvio que o rei ia autorizar, porque se o rei está permitindo ele ir para Judá, ele precisa também autorizar as cartas para ele poder passar. E depois das cartas, ele então faz um outro pedido. O rei autorizou o primeiro, ele pediu o segundo, o rei autorizou o segundo. Então ele vai e pede o terceiro. Ele fala assim, como também eu preciso, rei, o senhor me autorizou a ir para Judá, o senhor me deu as cartas, mas também, ó rei, para construir as portas de Jerusalém, eu preciso de madeira. O senhor podia também me dar uma carta para eu entregar lá para o Asaf, que é o responsável da floresta, que é o homem da floresta, para poder liberar as madeiras. Eu preciso de madeira para construir as portas em Jerusalém. Ele pede por etapas, e então o rei lhe concedeu, ele recebeu. Olha para você ver, ele pede permissão por etapa, e o que ele pede, ele recebe. Sabe por quê? Porque ele orou a Deus, porque ele buscou sabedoria do Senhor, e Deus lhe deu a vitória. E no verso 8 ele fala assim, que o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre a minha vida. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Se você buscar a Deus, Deus direcionar você, você vai receber a bênção. Sabe por quê? Porque a boa mão de Deus está sobre a sua vida. A boa mão de Deus vai prosperar você. A boa mão de Deus vai te ajudar. A boa mão de Deus vai fazer as portas se abrirem. A boa mão de Deus vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família. Você vai ser abençoado no teu empreendimento, porque a boa mão de Deus está sobre a sua vida. Aleluia! Quer bênção? Quer vitória? A boa mão de Deus vem sobre você. Agora, irmão, tudo que você vai fazer para Deus, as coisas não vêm de mão beijada. Se você ficar quietinho no seu canto ali, ninguém mexe com você. Mas agora, levanta para você fazer alguma coisa para Deus. A oposição vai levantar. Neemias, quando eles ficaram sabendo que ele conseguiu as cartas, a oposição se levantou. Mas Neemias, irmãos, ele por ser uma pessoa humilde, olha o que eu aprendo, uma outra lição que eu aprendo com Neemias. Neemias poderia muito bem ter pegado a carta do rei, ele era copeiro do rei, não é isso? Ele podia ter chegado na cozinha lá e falou assim, e aí moçada, ó, tá aqui a carta do rei. Algum de vocês já conseguiu a carta do rei? Aqui, ó. Peguei aqui, ó. Olha a assinatura do homem aqui, ó. Algum de vocês já conseguiu aqui, ó. Peguei carta para poder passar as províncias. Peguei carta aqui para poder pegar a madeira. Consegui a permissão. Quem de vocês aqui já conseguiu uma cartinha do rei? Eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Eu sou a última bolachinha do pacote. Não, Neemias ele não faz isso.
Neemias, ele reconhece que a boa mão de Deus fez tudo isso. Ele dá glória a Deus, ele reconhece a grandeza de Deus, ele não se acha o cara, ele não se acha o tal, ele coloca e reconhece Deus em primeiro lugar. Se você reconhecer Deus, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai ser uma pessoa rica da graça de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia! Agora a oposição levantou, Sambalate, Tobias e Gesem. Lhes desagradou extremamente. Irmão, a oposição vem. Sabe por que a oposição vem? Porque o diabo, ele não fica satisfeito. Se você despertar para fazer para Deus, vai se levantar. Eles chegaram e falaram assim: vocês estão fazendo esse muro aí, vai vir uma raposa, vai derrubar isso tudo aí. Começaram a criticar o trabalho. Mas Neemias não desanimou. Neemias, ele motivou o povo. E diz a Bíblia que o povo se inclinou a trabalhar. O verso 6 do capítulo 4 diz: porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Eu quero ser um motivador nessa noite, para que você se incline para trabalhar para o reino de Deus, porque tem muito serviço para ser feito, tem muito trabalho para ser feito, e Deus quer usar você para fazer o trabalho, Deus quer usar mim, Deus quer usar a igreja. Se levante, irmão, se incline para trabalhar, porque há muita obra para ser feita, e Deus tem muito mais para nós. E para fechar essa mensagem, abra sua Bíblia aí, acompanha comigo aí do capítulo 8, eu quero falar aqui de três bênçãos, 3 lições, para que você jamais esqueça que Deus, ele está te abençoando e que a mão de Deus vai te dar a vitória que você precisa. A mão de Deus deu a vitória para Neemias. Preste muita atenção aqui nessa parte aqui, que é muito importante. O fechamento aqui da bênção de Neemias está aqui nesse versículo, capítulo 8, verso 10. Diz assim: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, e bebei e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A primeira bênção aqui, irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Deus vai te abençoar para você usufruir das bênçãos de Deus. Deus vai te abençoar, Rony, para você usufruir da bênção de Deus. Olha o que ele diz: comei as gorduras e bebei as doçuras. Meu irmão, Deus vai te dar gordura para você comer e doçura para você beber. Deus está dizendo: olha, eu estou te dando para você usufruir do que eu tenho para você. Agora, tem muita gente que não usufrui do que Deus dá. Tem gente que não usufrui. É igual aquele camarada que fala assim: Senhor, meu Deus, me dá um carro, eu preciso de um carro, meu Deus, eu preciso de uma bênção, eu preciso desse carro para fazer a tua obra, papai, eu preciso. Aí Deus vai dar o carro para ele. Sabe o que ele faz? Não pode encostar, não encosta no carro. Eu lavei ele hoje. Tá chovendo? Não sai nem da garagem. Não, eu poli ele hoje. Não entra não. Fica alisando o carro. Tem gente que passa o aspirador no carro todo dia. Eu vi um camarada um dia desse, 2 horas da manhã, estava passando aspirador no carro. Tem muita gente que não usufrui do que Deus dá. Deus te deu a bênção, e eu vou dizer uma palavra aqui de Deus para você nessa noite. Tem muita gente que Deus abençoou, o camarada aposentou, ele pediu: Deus, me dá a bênção da aposentadoria. Deus deu saúde, o camarada aposentou, ele falou assim: quando eu aposentar, eu vou ficar por conta da obra. Aposenta, e meu filho fica por conta da obra coisa nenhuma. Não cumpre o que prometeu a Deus, não usufrui. Porque, irmão, a aposentadoria é uma bênção. E diga-se de passagem que se for aprovada essa aposentadoria com 60, aí vai ficar mais complicado a gente receber essa bênção. Aí o cara recebe a bênção e fala assim: não, eu vou ficar por conta da obra. Aí aposenta e fica por conta de outras coisas. E para a obra, nada. Comei as gorduras e bebei as doçuras. Deus está te dando para você usufruir da bênção de Deus.
E a segunda lição aqui da bênção de Neemias, para que ele jamais esqueça: enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Deus, ele te dá a bênção, meu irmão, é para você compartilhar na vida do outro. Deus te dá a bênção, não é para você tomar ela para você, não. Deus te dá a bênção para você compartilhar com os outros. Às vezes o irmão chega, o camarada: eu estou precisando pagar minha luz. Aí tem irmão que fala assim: ô irmão, está precisando pagar a sua luz, vem cá, vou fazer uma oração para ele, para você. E ele vai orar: Senhor Deus, o teu filho não tem dinheiro para pagar a luz. Meu Deus, quando os técnicos da CEMIG passar, cega os técnicos para não cortar a luz dele. Em nome de Jesus. Dá um tapinha nas costas, Deus abençoe, irmão. Tem gente que pode. Tem gente que pode ajudar. Ele acha que orando já é o suficiente. Irmão, tem gente para pagar 30, 40 contas de luz, de água. Mas o camarada é que tem o coração duro, tem o coração fechado. Mas Deus está falando nessa noite: abra o teu coração, compartilha. Aprenda a compartilhar com o teu irmão. Aprenda, Deus está te dando, Deus está te prosperando para você compartilhar. Amém, igreja? A irmã Zeli fez um apelo aqui hoje de manhã para fazer a cesta. Precisamos, irmãos, de pessoas que se sintam tocadas para fazermos a cesta de alimento. E às vezes não vem a cesta, porque tem muita gente que ele quer para ele, guarda para ele. Mas a palavra de Deus está falando aqui: dê porção ao que não tem nada preparado para si. Vamos fazer. Ah, pastor, mas fulano não está merecendo. Isso aí é ele e Deus. Eu faço a minha parte. Agora eu te pergunto: você está fazendo a sua parte? Está fazendo? Dando porção ao que não tem? Uma vez o irmão precisava mudar, precisava comprar o telhado. Eu falei: seu irmão, eu vou te dar o telhado. Não tinha dinheiro. Parcelei aquele negócio de 10 vezes lá. Deus abençoou o irmão já está morando na casinha dele. É isso que a gente faz. É a lei da semeadura: você semeia e você colhe. Sabe por que eu estou colhendo muita bênção? Porque eu estou semeando. Eu estou semeando. Aprenda a semear também, você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Porque eu conheço gente que ganha 10 mil reais e está devendo 2 pessoas, Deus e o povo. Agora eu conheço gente que ganha R$1.000 e ele anda com a vida controlada, equilibrada. Por quê? Porque ele aprendeu o princípio da semeadura. Ele aprendeu a administrar com a sabedoria que vem de Deus. E Deus prospera e Deus abençoa. Agora tem gente que não apruma nunca. Não apruma nunca. Sabe por quê? Deus está dando, a pessoa, ela não usufrui do que Deus dá e ainda não compartilha o que Deus deu. Então Neemias, por que Neemias abençoou? Por que Jerusalém foi abençoada? Porque Neemias se prontificou em ir até Jerusalém para ajudar a construir os muros e reparar as portas queimadas. Se você não se dispor, meu irmão, muita coisa vai deixar de ser feita. Deus vai levantar outro, mas se você se dispor, Deus vai usar você poderosamente e muita gente vai ser abençoada. E a última parte: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Alegra no Senhor. Se alegra, minha irmã, no Senhor, porque a alegria do Senhor é a tua força. Se alegra pelo que Deus tem te dado. Se alegra pela tua vida. Se alegra pelo teu casamento. Se alegra pela tua família. Se alegra pela tua igreja. Se alegra pelo teu trabalho, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se coloca de pé. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha para o teu irmão e fala com ele: a alegria do Senhor é a nossa força. Pega na mão do teu irmão e fala com ele. Dá uma sacudida na mão dela aí. A alegria do Senhor, irmão, é a nossa força. Alegria. Pega na mão do teu irmão: alegria, alegria do Senhor. Aleluia. Neemias, ele trabalhava com alegria. No dia que ele chegou triste, o rei percebeu que ele estava triste. E você? Seja alegre, irmão. A pessoa que é alegre, no dia que ela está triste, todo mundo percebe. No dia que eu estou triste, todo mundo percebe. Porque todo dia eu estou alegre. Todo dia eu estou feliz, alegre, feliz. Aleluia. Pastor, mas o senhor está alegre porque o senhor está com dinheiro no bolso? Não, não tem dinheiro não, meu filho. Estou devendo.
Estou no vermelho, igual muitos aí. Mas eu estou alegre, sabe por quê? A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus está cuidando de você. Se disponha para fazer. Usufrua, come das gorduras e bebe das doçuras, porque Deus está te dando vitórias. Dai porção ao que não tem nada. Deus está te dando. Compartilha, meu irmão. Não curte somente, compartilha a bênção, porque Deus tem muito mais para te dar. Aleluia. Vamos dar as mãos aí, igreja. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bendito, aleluias. Aleluias. Glória a Jesus. Eu quero que você ore a Deus neste momento. Fale com Deus: Senhor, assim como Neemias se prontificou, eu quero me prontificar também. Assim como Neemias chorou e ele orou, eu quero também orar. Assim como Neemias orou engrandecendo o teu nome, reconhecendo os seus pecados, orou com a palavra e orou com objetividade, eu também quero. Meu Deus, assim como Neemias chegou diante do rei e o rei percebeu que ele estava triste, eu também quero, Senhor, ser um exemplo na minha vida. Aleluia. Assim como Neemias chegou de baixo, ele chegou pedindo, ele não chegou com arrogância, porque com arrogância ninguém consegue nada. Com arrogância você não consegue as coisas. Filho não pode vir com arrogância diante do seu pai. Filho tem que aprender que quem manda dentro de casa é o pai e a mãe. Neemias sabia que quem mandava no palácio é o rei. Você precisa aprender, meu irmão, que quem manda em você é o Espírito Santo de Deus. Existe uma hierarquia. Lá dentro da sua casa é o seu pai que manda. Na igreja o pastor é que é o orientador. Deus usa o pastor para coordenar a igreja. Eu não atrevo a dizer que eu mando na igreja, não. Quem manda nessa igreja é Jesus. Mas Deus me colocou como cabeça, como anjo dessa igreja, para orientar a sua vida, para orientar você. Quem manda nessa igreja é o Espírito Santo de Deus, e você precisa aprender isso. Você precisa saber disso. Lá na escola quem manda é o diretor. Lá na escola quem orienta é o diretor, é a orientadora, a pedagoga. Quem ensina é o professor, e você precisa seguir a hierarquia. Neemias foi abençoado porque ele recebeu de Deus a direção. Ele aprendeu que a hierarquia é tudo na vida dele. Se você quer ser abençoado, não passe dos princípios, não passe pelos seus próprios princípios. Ninguém consegue nada na vida ultrapassando os limites da hierarquia, os limites da lealdade, os limites da obediência. Aleluias. Vamos orar.